né? A gente ficou esse mês de abril observando esse evento da Páscoa, que é o mais importante do calendário cristão. Eu sei que a gente fala muito do Natal, mas a Páscoa é o evento mais importante, ou pelo menos deveria ser para nós. E nos últimos 3 domingos a gente ficou aqui focando naqueles 3 dias fundamentais desse acontecimento. A sexta-feira da paixão, o sábado santo e o domingo da ressurreição. A gente poderia fechar nossa série domingo passado com a ressurreição. Mas a verdade é que a história não acaba ali. As histórias nunca acabam quando os mortos voltam a viver. Quando os mortos voltam à vida, as histórias continuam. E a gente fica com uma pergunta: o que acontece depois da ressurreição? O que acontece além da ressurreição? Ok, Jesus ressuscitou, aleluia, Cristo vive. Mas será que a gente deve ficar então agora relaxado, esperando de alguma forma Ele voltar para nos buscar? A gente tem várias músicas assim: eu não sou daqui, para casa eu vou ficar, sei lá, vou morar. A gente fica cantando essas coisas esperando. Qual é o propósito então da ressurreição? Por que então a gente não foi? Por que Jesus não venceu a morte e acabou tudo então? Então foi todo mundo logo para o céu, que a gente fica pensando assim. Por quê? Qual é o propósito? Qual é o significado disso? O que iria acontecer na segunda-feira, na terça-feira, no resto dos anos? Afinal a gente está há 2025 anos depois de Cristo. Já se passaram 2000 anos que a ressurreição aconteceu. O que ela precisa causar na gente então? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 20. João capítulo 20, você que não está com a sua Bíblia aí, será projetado aqui para que você possa acompanhar. Irmãos, eu não estou com a camisa do Flamengo. Estou querendo deixar isso claro para vocês, porque eu estava vindo ali na rua, ali, uma pessoa virou para mim e falou assim, um cara passando de bicicleta falou assim: Flamengo ganhou hoje, né? Aí eu não estou com a camisa do Flamengo, isso é azul, está repreendido em nome de Jesus toda tentativa de dizer que eu estou com a camisa do Flamengo. Em nome de Jesus está repreendido. Isso é azul. Toda vez que eu coloco essa camisa, pessoal, Flamengo, Flamengo. Não, não é Flamengo. João capítulo 20, a gente vai ler a partir do versículo 19 até o versículo 23. Para variar, eu espero que ele perca hoje. João capítulo 20, versículo 19 até o 23 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, preste atenção nas palavras, é a palavra de Deus, queridos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Queridos, a gente viu até domingo passado isso tudo. João mostrou isso para a gente, os evangelistas mostraram isso para a gente. Né? Jesus obedeceu o Pai até a morte. Mas como eu disse, a história não terminou ali. Os acontecimentos que seguiram a morte dele, especialmente a ressurreição, também cumpriram as Escrituras. Não era só a morte que cumpriria as Escrituras, a ressurreição também. Então revelaram o alcance das promessas de Deus, mesmo que no início poucos pudessem compreender plenamente o que estava acontecendo. E para os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e para nós também, cristãos, é impossível separar a cruz da ressurreição. A cruz, embora seja marcada pela dor, foi o caminho do retorno de Jesus ao Pai. E foi na cruz que ele foi glorificado de forma profunda e paradoxal. Uma glória que era disfarçada de derrota, mas que na verdade era a vitória de Deus. Por isso que João nos conta nesse capítulo inteiro que a gente leu aqui, o capítulo 20, como foi que aconteceu a ressurreição de Jesus. Ele faz questão de dar vários detalhes. Na madrugada de domingo pela madrugada, Maria Madalena vai para o túmulo. A madrugada ali é vista como um símbolo de escuridão espiritual
que ainda cobriu o entendimento de Maria. Mas já estava perto do amanhecer, perto da luz. E aí quando Maria vê a pedra removida, dominada pelo luto, pela confusão, o que ela conclui? O corpo foi roubado. E ela corre para contar a Pedro e João. Então eles dois correm para o túmulo novamente. João chega primeiro, mas Pedro entra antes e observa ali cuidadosamente os lençóis dobrados, separados de forma intacta. Sinais de que o corpo não foi removido às pressas. Ninguém foi correndo lá, pegou Jesus. Na verdade estava tudo dobrado, alguém ressuscitou. E aí Pedro e João retornam para casa mais confusos ainda. Mas Maria permanece ali, chorando no túmulo. E ela vê 2 anjos e depois ela vê o próprio Jesus. Mas ela não reconhece ele de primeira. Ela permanece presa à expectativa de encontrar um corpo desaparecido. Ela nunca vai achar que ela vai encontrar o Salvador vivo diante dela. E aí é interessante que João nos diz no capítulo 20 que o reconhecimento que ela tem de Jesus vem não por um argumento, mas por uma voz. Maria. Jesus chama ela. E quando Jesus chama ela pelo nome, o lamento de Maria agora é interrompido por uma alegria profunda. O que João está tentando nos mostrar é que ali, em Maria Madalena, no jardim, o que está sendo evocado, ecoado, é o Éden restaurado. Com Jesus como um novo e perfeito Adão. Foi num jardim que os problemas aconteceram e chegaram à terra. E é também num jardim que Jesus ressuscita. E aí a verdadeira esperança rompe o túmulo, não com explicações, não com argumentos, mas com a presença viva de Jesus que chama pelo nome. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Essa é a esperança cristã. E a ressurreição era para os primeiros cristãos inegociável, essencial. Para eles, Jesus não era um criminoso que foi executado. Ele era alguém que foi justificado por Deus, vindicado por Deus como filho, exaltado como o verdadeiro Messias de Israel, o Filho de Deus, exatamente como eles diziam ser. Isso é a Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. Mas João também continua nos dizendo o que aconteceu naquele dia, naquele domingo. E a gente chega no texto que a gente leu. E eu quero olhar para o texto que a gente leu, do capítulo 20, versículo 19 e versículo 23, expositivamente, versículo por versículo, para a gente poder entender o que está acontecendo ali. O versículo 19 diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo que a paz esteja com vocês. Olha só, os discípulos ainda estão reunidos num ambiente de medo e incerteza. É verdade que Pedro, João, as mulheres, estão falando coisas como, cara, não tinha ninguém lá no sepulcro. Maria está falando, eu vi Jesus, e ninguém está acreditando nela. Eles estão ali, mas ainda é confuso, é angustiante aquela situação. Elas estão com as portas trancadas, eles têm corações fechados, eles estão olhando para o futuro, sem saber o que está vindo. Então o texto diz que Jesus vem e vai ao meio, entra no meio, fica no meio, toma o centro da sala e diz que a paz esteja com vocês. E isso era uma forma tradicional de cumprimento entre os judeus. Shalom. Talvez no primeiro momento em que eles ouviram essas palavras de Cristo, os discípulos nem tinham percebido o peso delas. Eles estavam tão tomados de espanto e alegria demais para prestar atenção num detalhe como esse. Mas apesar de uma palavra comum, shalom, paz, essa palavra carrega um significado profundo. Ela representa uma paz completa, uma harmonia completa, um bem-estar total, algo que na mente do judeu estaria presente quando o reino de Deus chegasse de forma plena. Assim, a paz que Jesus declara, o shalom que Jesus declara ali, na noite da ressurreição, naquele entardecer, é como o eco da sua última palavra na cruz, está consumado. Agora, enfim, a paz da reconciliação com Deus e a nova vida que vem dele estão entregues aos discípulos.
Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E essa paz não é só uma calmaria superficial. Aqueles discípulos viram Jesus acalmando os mares. Eles têm noção do que é estar numa tempestade e rapidamente ir para a calmaria. Mas isso aqui é mais profundo. Essa paz é uma declaração jurídica, espiritual, social, final de uma nova realidade. É como se Jesus estivesse dizendo: tem paz agora, porque o mundo mudou, o novo dia já raiou, a nova criação começou, eu ressuscitei dos mortos. Então sabe o que acontece depois da ressurreição? Sabe o que está além da ressurreição? Paz. Essa é a primeira coisa. E para confirmar tudo isso que ele está dizendo, o versículo 20 diz que Jesus faz algo. Diz: e dizendo isso, paz, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Ele é verdadeiramente o mestre que tinha sido crucificado, agora ele está vivo. Jesus mostra as mãos, mostra o lado, justamente os lugares onde os pregos e a lança perfuraram ele. Dessa forma, os discípulos não tinham como negar. Aquele que estava diante deles era mesmo aquele que também morreu na cruz. E o texto diz que a alegria tomou conta deles. Essa alegria encheu o coração deles. Jesus está vivo, Ele é o Senhor e Ele é o Cordeiro que foi morto. Essa é a glória da Páscoa. A ressurreição, queridos, não é só um evento que aconteceu. É um mundo que foi inaugurado. E esse mundo novo, começa ali, no meio do medo, da luta e da dúvida. Você já parou para pensar nisso? Jesus procura os seus discípulos quando eles estão no meio de circunstâncias muito ruins, emocionais principalmente. E é ali que o novo mundo começa. É no meio das circunstâncias adversas que Deus começa um novo mundo. Sem a ressurreição, ninguém teria acreditado que o plano de salvação de Deus, que o evangelho foi realmente cumprido. Naquele tempo, os judeus até contavam algumas histórias de pessoas justas que sofreram e morreram, que de alguma forma estavam participando do plano de Deus para alguma coisa, mas a morte de mais um Marte, por si só, nunca seria um sinal de que o reino de Deus havia chegado. A morte só de mais uma pessoa e a permanência na morte não era sinal de nada. Pelo contrário, só era um sinal de que o reino ainda iria chegar. Mas a Páscoa foi esse momento em que a esperança apareceu de verdade no mundo. Não mais como algo distante, não é apenas uma projeção para o futuro, mas é uma presença viva e gloriosa, transformadora e plena. E como que ela nos transforma? Como que ela faz isso? Quais são os sinais práticos? Como que a gente pode ver isso? Como que os discípulos poderiam saber disso? Através daquilo que Jesus faz logo após mostrar as suas marcas. O versículo 21 diz que Jesus lhes disse outra vez, ele repete, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que acontece depois da ressurreição? O que está além da ressurreição, queridos? Envio. Missão. Jesus ressurreto, ele não está apenas vivo, ele está enviando. Ele está fazendo algo novo. O mundo que foi recriado no jardim da ressurreição, agora é impulsionado pela missão. E quem que são os enviados? Aqueles que, como os discípulos, vivem entre esse medo e esperança. Jesus está dizendo que está enviando seu povo, assim como ele foi enviado. A missão de Jesus é marcada por total obediência ao Pai, dependência espiritual, santificação e uma entrega sacrificial. Ele está dizendo, como eu fui enviado, vocês estão sendo enviados agora.
Jesus não entrega a missão dele aos discípulos como quem encerra a missão. Pelo contrário, Jesus permanece como um enviado, mesmo após ele subir aos céus. Jesus está falando de uma continuidade viva da missão dele através dos discípulos. Não é uma troca de função. Como o Filho foi enviado ao mundo, assim agora os seus discípulos também são enviados de volta ao mundo, não para substituir Jesus, mas para continuar a obra de Jesus. Com o mesmo Espírito, a mesma obediência e a mesma dependência. A missão da igreja, então, é vivenciar a filiação de Deus, imitar a obediência do Filho, a santificação do Filho e proclamar a salvação que existe nele. Se Jesus ressuscitou dos mortos, querido, então o mundo já mudou para sempre. E a igreja é chamada para mostrar como esse novo mundo é. E essa missão não é só palavras. Ela será capacitada por uma nova realidade. Um poder incrível, um poder invencível, um poder acima de tudo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora vai ser concedido aos discípulos para a missão. O texto continua no versículo 22, dizendo, e havendo dito isso, dito o quê? Eu vos envio. Soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. O que acontece depois da ressurreição, João? O que está além da ressurreição? Um empoderamento para uma nova vida em missão. O gesto de Jesus aqui teve um significado simbólico. Jesus sopra sobre eles. E é importante lembrar que o dom que ele está dando aqui no texto, do Espírito, está diretamente ligado à pessoa de Jesus e à obra que ele fez na cruz. Jesus já tinha falado muito sobre o Espírito 3 dias antes, na ceia. E agora era a hora deles receberem aquele presente que ele falou que daria. Mas veja, receber o Espírito Santo não significa ter uma nova experiência espiritual. Mesmo que depois os discípulos vão viver muitas experiências, sabe, profundas sobre isso, mas não quer dizer só isso. Receber o Espírito Santo também não quer dizer que agora eles fariam parte de um grupo especial, como se eles fossem melhores do que os outros. Também não é isso. Embora eles sejam chamados para viver uma vida santa, de fé, de entrega, como Jesus viveu. O verdadeiro objetivo do recebimento do Espírito Santo é outro. Agora, eles seriam enviados para fazer em todo lugar e por todo mundo aquilo que Jesus fez. Poder é dado para a missão. A missão de Jesus, que alcançou seu ápice na cruz, na ressurreição, agora vai ser continuada pelos seus discípulos no mundo inteiro. E para isso eles precisam do Espírito Santo. O sopro de Jesus, o sopro do próprio Deus, que capacita eles a essa missão que sozinhos eles nunca poderão fazer. Eles não conseguiriam cumprir sem o Espírito. Deus está estabelecendo a nova criação em Jesus, como eu falei. E isso se aprofunda ainda mais aqui. Reparem no texto. Jesus soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que Deus caminhava pelo jardim na brisa da tarde, do entardecer, procurando Adão. Agora, nesse entardecer, no entardecer do primeiro dia da nova criação, um novo vento está soprando, uma nova brisa está soprando. Não é um vento comum, mas é o sopro do Espírito de Deus, trazendo cura e restauração contra a rebelião humana. Um novo mundo começou. Lá em Gênesis, Deus soprou vida. Agora, através de Jesus, Deus sopra uma nova vida nos seus discípulos, fazendo deles pessoas que vão espalhar essa própria vida restaurada por todo o mundo. E onde isso é plenamente experimentado? Na descida do Espírito Santo em Pentecostes, lá em Atos 2. O que acontece aqui em João 20, 22, queridos, que a gente acabou de ver,
é uma representação, precisa ser visto como uma representação antecipada da capacitação que estava por vir. Uma parábola viva, um gesto profético de Jesus que aponta para o que estava para acontecer. Na sua plenitude, depois de 50 dias, quando eles estariam reunidos, orando, em oração, e então descesse sobre eles o Espírito Santo. A ligação disso com a missão é fundamental. Jesus mesmo, já ressurreto, disse isso para eles. Vocês serão as minhas testemunhas ao descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas por toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. É isso que a ressurreição faz. Você não percebeu que a primeira coisa que Jesus faz com Maria, e fala com Maria, e pede a Maria, é que ao invés de detê-lo, ela vai fazer o quê? Anunciar que ele está vivo. É a primeira coisa que ele fala com Maria. Ele chama ela pelo nome. E agora? Não me detenha. Vai, anuncie que eu estou vivo. É a primeira coisa, queridos. E aí, logo depois do capítulo 1 de Atos, nós vemos o capítulo 2 de Atos. Que é aquele texto famoso de nós cristãos. E o texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso é a continuação lógica da ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus agora capacita a igreja. O Pentecostes é o momento em que a nova criação explode na comunidade dos seguidores de Jesus. Até hoje o Pentecostes é comemorado na cultura judaica, pelos judeus, como a festa em que Deus entregou a lei ao povo. Lá no Antigo Testamento. O que aconteceu? Primeiro veio a Páscoa, marcando a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho, o deserto, e 50 dias depois, o que acontece? Eles estão na colina do Sinai, e eles chegam ao Sinai, e lá tem vento e tem fogo, porque Moisés sobe o monte e recebe a lei de Deus. O presente de Deus que mostrava ao povo como eles deveriam viver. E essa é a imagem que a gente precisa ter quando a gente lê Atos capítulo 2. Na Páscoa, Jesus morreu, ressuscitou, abrindo o caminho da libertação do pecado para todos aqueles que creem. E agora, 50 dias depois, Jesus subiu ao céu e enviou o seu Espírito no meio do vento e do fogo, renovando a aliança, mas agora não escrita em pedra, agora não na morte, mas gravada nos corações dos seus discípulos. Essa é a base para a gente poder entender o incrível acontecimento da descida do Espírito Santo. O vento, o fogo, as línguas, a pregação poderosa sobre Jesus. Aqueles que recebem o Espírito Santo passam a viver na interseção entre o céu e a terra. Nós somos o povo do céu e da terra. Nós somos o povo que estão no elo do céu e da terra. Nós estamos nessa interseção. É assim que a gente precisa ver nossa vida. Por causa do quê? Por causa do poder da ressurreição, queridos. Por causa do poder que ressuscitou Jesus. Páscoa e Pentecostes andam juntos. Na Páscoa, Jesus chama os seus seguidores para uma missão. E no Pentecostes, Jesus entrega a força, o poder, a capacitação, o equipamento para cumprir a missão. Então, a missão da igreja é a realização, no poder do Espírito, da ressurreição corporal de Jesus no mundo. Nós estamos realizando a ressurreição corporal na gente. O Espírito de Deus habita na gente. As pessoas podem ver Jesus ressurreto através da missão, da proclamação do Evangelho. E é assim que nós temos então uma igreja moldada pela missão, operando como a missão moldada por uma grande esperança. Que esperança? A maior de todas, Cristo está vivo. E é importante, queridos, notar também que nesse mesmo momento, o recebimento do Espírito é relacionado com perdão.
é relacionado também com a responsabilidade de lidar com o pecado das pessoas, seja oferecendo perdão ou relembrando a necessidade de arrependimento. É isso que Jesus diz no versículo 23, o último versículo que nós lemos. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. A missão aqui em João não pode perder de vista o coração do Evangelho, queridos. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a missão da igreja não é apenas fazer o bem, mas proclamar essa verdade que liberta, anunciando o perdão dos pecados e convidando os homens ao arrependimento para se tornarem filhos de Deus. Agora, depois da ressurreição, perdoar vai ser uma marca para os discípulos. O que acontece depois da ressurreição, que está indo além da ressurreição, é um amor profundo, é um perdão profundo, porque o amor é a linguagem da nova criação. Esse novo mundo que Jesus está inaugurando pela ressurreição, opera por uma nova lógica. É diferente da vingança, do orgulho, do egoísmo. Essa lógica é a lógica do amor sacrificial, o amor regenerador. Quem nasceu da ressurreição agora vive por esse amor, perdoa. E é assim que os discípulos são enviados para anunciar em nome de Deus e pela força do Espírito o perdão a todos aqueles que creem em Jesus. E eles também vão precisar advertir aqueles que se recusam a crer em Jesus. Não por arrogância, não por poder, mas por amor também. Por um amor profundo, porque essa é a séria advertência de Deus para o mundo que está perdido. Então, quando a igreja ama, quando a igreja prega o arrependimento, quando a igreja perdoa, quando serve, quando acolhe, quando reconcilia, o que ela está fazendo é dar sinais tangíveis da ressurreição de Jesus. O amor, queridos, é um testemunho escatológico. É como se a gente estivesse dizendo que o céu não é somente o nosso destino, mas a nossa vocação. É assim que nós vivemos. Mas a verdade é que muitos de nós vivemos como os discípulos naquele primeiro dia. Trancados, ansiosos, sem entender o que realmente significa dizer Jesus ressuscitou. Boa parte de nós perdeu a esperança, a força para viver. E é exatamente por isso que essa notícia é para todo mundo. É exatamente por isso que essa notícia é para todos nós. Porque sem a ressurreição o mundo vai permanecer escuro, irmãos. Sem a ressurreição o mundo vai parecer sem propósito, sem poder, sem direção. Nós ficaremos na dúvida. Nós ficaremos na espera interminável. Sem a ressurreição, Jesus seria apenas mais um Marte. E aí sabe o que seria o cristianismo? Apenas mais uma religião moral. A cruz seria uma tragédia sem ressurreição. E o máximo que nós poderíamos oferecer ao mundo seriam bons conselhos. Mas foi a ressurreição, foi Jesus estar vivo, e eu creio nisso, que transformou conselhos em boas novas, conselhos em evangelho. Foi a ressurreição que transformou a cruz em um trono. Foi a ressurreição que transformou uma morte em um reinado. Foi a ressurreição que transformou o fim, o nosso fim, em um novo começo, em uma nova página. E isso muda tudo. Então veja mudar em você. Veja mudar em você à medida que você vem a Cristo. Se isso muda tudo, veja ser mudado em você na medida que você vem a Cristo. Se Ele está vivo, irmãos, e Ele está, você pode vir até Ele e experimentar os frutos de um rei ressurreto, o poder do Espírito e uma missão para viver, para uma vida que não tem propósito nenhum. Uma missão existe no poder do Espírito para aqueles que creem em Jesus ressurreto. Essa realidade está disponível. Está disponível para todos nós.
Não importa o quão religiosos nós sejamos, não importa quanto tempo a gente tem de igreja, não importa se a gente não tem igreja, não importa qual a situação na nossa vida, Jesus está vivo e isso muda completamente tudo. Nós temos esperança para depois desta vida, nós temos um propósito. Eu não estou mais perdido, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito que Deus me deu, eu não estou sozinho nessa, eu fui capacitado pelo poder do Espírito para cumprir essa missão, aguardando fielmente, firmemente o dia que eu verei com os meus próprios olhos esse Jesus que eu creio está ressurreto. Eu creio nisso. O meu convite para você é para você simplesmente se arrepender e crer da mesma forma. Vir até Jesus. Não confunda o tempo religioso. Não confunda a vida religiosa com isso. Eu estou dizendo de um experimento. Eu estou dizendo de você ver isso. Porque ser santo, ser chamado, não é apenas tentar ser uma pessoa melhor a todo custo. Ser santo, ser chamado, vir a Cristo, não significa só você tentar ser uma pessoa mais religiosa a todo custo. Não é não. É aprender a viver no novo mundo que a Páscoa inaugurou. É aprender a linguagem do céu. Da realidade de Cristo. E queridos, existem muitos problemas no mundo. E existem alguns problemas que a gente só pode entregar a Deus mesmo, em oração. Porque são problemas grandes. Mas existe uma parte da criação, existe uma parte do mundo que cada um de nós pode fazer alguma coisa. Nós mesmos. A transformação pessoal e a transformação do mundo estão profundamente ligadas. Então venha Cristo. Venha para Cristo. Olhe para Cristo. Porque o chamado de Deus em Cristo para nós é também um chamado para impactar o mundo com uma vida santa através do poder do Espírito. Venha para Cristo. Talvez você esteja atrás de um propósito maior. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe nem seu objetivo de vida. Então Deus também está chamando a gente para uma missão. A Páscoa não tem só um significado para o aqui e para o agora. Jesus ressuscitou, queridos, e com isso a nova criação de Deus já começou. E nós que seguimos Jesus temos uma missão para cumprir. Ele ressuscitou e por isso que nós somos chamados a ser seus mensageiros. É por isso que a nossa vida ganha significado. É por isso que nós cantamos aqui, se você não sabe, para te adorar eu vivo. Por isso que nós cantamos aqui, tudo é para a tua glória, usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar, quero ver a sua beleza. É isso que nós cantamos aqui. Isso só pode ser cantado com um coração que entende a missão que Deus nos deu pela ressurreição. Talvez você esteja frio, desanimado da mesmice espiritual, você esteja procurando experiências sentimentais, experiências dopamínicas da religião, da espiritualidade. Mas, querida, existe um poder que é real. Um poder real mesmo, além dos nossos sentimentos, emoções e arrepios, um poder real que o Evangelho traz, que a Páscoa traz junto, o poder do Espírito. E o Espírito Santo foi dado para começar a trazer o futuro de Deus para dentro do nosso presente. Então, assim como a ressurreição de Jesus abriu a nova criação, o Espírito vem desse novo mundo que ainda será completado, um mundo de paz, de justiça, prometido por Deus, onde o lobo e o cordeiro viverão juntos. O Espírito é o penhor, a herança, a garantia de que Deus está certo. E você pode experimentar Jesus através dele. Jesus vive, queridos. Nós somos livres. E faz todo sentido servir agora alguém maior do que eu. Quando a gente entende de verdade a incrível esperança futura que nós temos em Jesus, isso nos leva a experimentar essa esperança agora. E essa esperança, queridos, não é simplesmente o fato de que a gente vai ter alma liberta para um céu que a gente não sabe quando vai chegar, distante. Não. É que a gente pode experimentar a nova criação de Deus e participar da reconstrução do mundo ao lado dele.
E é por isso que Paulo, lá no capítulo 15, que foi lido domingo passado aqui, da sua primeira carta aos Coríntios, um capítulo enorme, extenso sobre ressurreição. Depois dele falar bastante sobre a ressurreição de Jesus e sobre a ressurreição dos nossos próprios corpos no futuro, ele não termina dizendo assim, agora é só esperar e confiar em Deus. O versículo 58 diz, portanto, meus amados irmãos, depois de falar de ressurreição, depois de falar sobre o futuro, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e dediquem-se sempre ao trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor, nada do que vocês fazem é em vão. É para isso que Deus está nos chamando. E é isso que acontece depois da ressurreição. E é por isso que a ressurreição continua a falar 2025 anos depois de Cristo. E continuará falando até os séculos dos séculos. Jesus está vivo. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que você pense nessa realidade da ressurreição de Jesus e do poder do Espírito, da missão que Ele nos dá. E se Ele está vivo, e está, você pode falar com Ele. Você não precisa de alguém orando por você. Você mesmo pode ir até Ele, se arrepender. Tirar a confiança que você tem de você e colocar na confiança do Jesus ressurreto. Então abaixe sua cabeça, ore, depois nós cantaremos uma canção.